Fala galera, segundo vídeo da série especial, falando um pouquinho agora a visão da família sobre vestibular de medicina, sobre formação médica. E eu trouxe uma pessoa muito querida, muito especial, Vânia, que além de ter a experiência de ter sido mãe de vestibulanda de medicina, atualmente futura médica, graduando em medicina, Clarinha, meu amor, querida, também é professora de medicina da UERJ, de clínica médica do 3º ano. E então vem compartilhar um pouquinho da experiência dela com a gente. Vânia, obrigada por ter aceitado participar da entrevista. É um prazer. Eu queria começar te perguntando um pouquinho como foi a sua experiência como mãe de vestibulanda, como é que você encarou o contexto familiar em relação a um dos vestibulares mais difíceis, mais loucos da atualidade, que é o vestibular de medicina. É uma experiência traumática, uma experiência extremamente difícil, porque você está vendo seu filho ou sua filha lá se esforçando ao máximo, tentando estudar bastante, encontrar forças físicas e mentais para conseguir um bom desempenho. E às vezes a situação em si, o estresse, a ansiedade, a angústia são muito intensas e esse caminho acaba sendo árduo. É o seu filho ou sua filha que acabam deixando de participar das situações familiares. Então, almoço de domingo, sua filha não vai, sua filha que é ao cinema com você pelo menos uma vez por semana já não vai. É muita dedicação. Então, aquela parceria que você tinha, pelo menos eu, ainda, graças a Deus, agora começando a resgatar com ela, mas eu tinha muita papos, cabeça em tudo quanto é lugar, né? Gostávamos muito de discutir sobre vários assuntos, você acaba deixando de ter em prol do objetivo maior, que é estudar para um vestibular, que é um vestibular dificílimo, uma concorrência enorme e requer todo um empenho do aluno exagerado para que possa conseguir alcançar sua meta. Então, não é fácil. Envolve a família como um todo. Envolve, porque às vezes a gente querendo ajudar, a gente acaba botando os pés pelas mãos, né? A ansiedade nossa também é grande, né? Sim. Por mais que a gente queira, de uma certa forma, poupá-la de alguns assuntos extra-vestibular, né? Que envolvam algum estresse, é difícil e a gente às vezes passa algum estresse, isso acaba acontecendo. Mas eu acho que os pais, né, como um todo, né, tem que tentar ao máximo ajudar os filhos a trilhar esse período com um pouquinho mais de harmonia, né? Tentar evitar discussões sem muito nexo, ou seja, tentar poupá-lo realmente de situações que viriam a aumentar o estresse, viriam a desfocá-lo, né? E para que ele possa ter mais tranquilidade em fazer o seu Já é tão difícil por si, né? Que todo o apoio é bem-vindo. Com certeza. E quando a aprovação vem aquela sensação de que agora são só flores. Vai começar a faculdade de medicina e o aluno está ali achando que vai ser só a chopada, só a diversão. O que não é a realidade, né? Porque medicina eu sou muito suspeita para falar, porque eu realmente gosto muito do que eu faço. Estudar o corpo humano, né? A fisiologia, a fisiopatogenia é uma coisa que me fascina muito. Eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto muito de lidar com o próximo também. Eu vejo nisso uma troca que me engrandece e me torna, inclusive, uma pessoa melhor, entendeu? Então, eu gosto muito dessa relação médico-paciente e tento fazer dela a melhor possível. Mas tudo isso é muito difícil.
né? Primeiro, a quantidade de matéria é enorme e a gente precisa saber tudo isso mesmo. Outro dia, inclusive, um aluno chegou para mim: poxa, mas eu preciso saber disso? Tem importância saber o mecanismo de ação disso, o mecanismo de ação daquilo? Poxa, mas precisa, tudo precisa. A gente, por vezes, pode não ter muita noção, mas o que você aprende, cada tijolinho que você aprende vai te servir para um conteúdo maior no futuro. Isso é uma verdade. Sim. Então eu disse, olha, vai precisar. Né? Você pode agora não ver muita lógica, né, no mecanismo de ação disso, a membrana celular, a parede celular, como é que agiu o antibiótico assim, mas isso vai ser importante. Então a gente tem que realmente assimilar e curtir isso, né? Vivenciar isso da melhor forma possível, né? Isso faz toda a diferença num aluno que já entra na faculdade mais maduro, assim. Nesse ponto, apesar de toda a crueldade do vestibular de medicina, que é muito cruel, não tem como a gente vir aqui defender em hipótese alguma, mas essa passagem pelo vestibular de medicina ajuda nesse processo de amadurecimento para uma realidade que eles vão encontrar na faculdade, né? Quer dizer, a faculdade, ela muito longe dessa brincadeira que eu fiz no começo, de agora passou o vestibular, que maravilha, agora vou só curtir. Ela tem uma realidade tão ou pior em termos de dureza, de dedicação, do que o próprio vestibular de medicina, né? Com certeza, os desafios são diários, né? E são muitos, né? O fato de você enfrentar uma faculdade que é período integral, né? Você tem que ter disposição para aquelas aulas sucessivas. A quantidade de conteúdo que você se depara também é enorme. E a vivência já entrando para o contato com o paciente, já é uma fase bastante delicada. Né? E geralmente eles começam a ter esse contato com o paciente em que fase, mais ou menos, da Olha, da faculdade? Depende. Às vezes, até já mesmo no primeiro ano, existem determinadas disciplinas que estimulam o contato do aluno no sistema ambulatorial, sabe? Em coleta de algumas informações dentro de uma anamnese, que é uma história mais completa do caso do paciente. Então, aí já se faz um contato. Os contatos são progressivos e o aluno se permite, assim, é permitido ao aluno, melhor dizendo, começar avanços, né, dentro desse amadurecimento grande, desse crescimento grande, que é a relação, né, médico, primeiro aluno, né, estudante de medicina, depois médico-paciente, né, porque é uma experiência muito engrandecedora, mas por vezes é difícil. Não, exige também ao extremo, foi o que você falou, aulas em período integral quase todos os dias, provas que muitas vezes acumulam disciplinas. E além das aulas, eles têm que ter o período de estudo daquelas aulas, se preparando para as provas. Então, assim, a gente não está vindo aqui desanimar ninguém. E são mas jovens, é a realidade, né? São sim, jovens. Eles têm o pique, né? Eu falo muito isso também. Engraçado você falado isso, porque às vezes eu tenho algumas conversas com alguns pais que mesmo durante o vestibular, eles falam assim, coitado do meu filho, tadinho, eu vejo ele estudar muito. Por vezes estuda desde 7 da manhã até 7 da noite. Eu falo, mas você está achando que quando ele entrar na faculdade de medicina vai ficar melhor? Ele vai estudar até 10. É interessante o que você falou. Não é? Outro dia eu escutei uma colega falando assim, minha filha disse que aquela semana ela tinha existido. E no final de semana ela ia viver, porque ela existiu, ela fez provas, quer dizer, estava no automático, Aí no final de semana ela ia viver. Aí eu fiquei, quando a colega falou isso, eu fiquei triste, porque o bacana da coisa é você vivenciar
a faculdade. Sim. Vivenciar na plenitude, né? Vivenciar com os colegas, né? Olha que experiência interessante, eles vivendo situações por vezes difíceis, né? E um apoiando o outro, um ajudando o outro, né? O contato com o paciente, né? Ouvindo as histórias, muitas vezes histórias extremamente tristes, extremamente dolorosas. Então, fora da realidade deles, por muitas vezes, né? Exercer a empatia, né? Se ver na posição do outro e como o outro está vivenciando aquele estado, né? Fragilizado. Que oportunidade, né? Da vida, né? Pois é, às vezes eu escuto uns comentários assim, ai, mas que paciente chato, ou então que família chata, pergunta muito. Poxa, o paciente está ali numa doença severíssima, né? Muito fragilizado, precisando de acolhimento. Então, o que se quer ali é justamente um apoio, uma ajuda, uma segurança, uma possibilidade de cura, né? Então isso tem que ser colocado. E a família nunca é chata. A família está com o ente querido ali, né? Então fazendo perguntas para saber como está a situação dele. Então os alunos têm que né? Isso, tem que as pessoas em si têm que entender isso e esse tipo de aprendizado é um aprendizado que ela vai tendo a cada dia, né? É bem interessante. Então, isso é interessante também porque a gente consegue mudar um pouco até o ponto de vista, que a gente fala muito do quanto é intenso, do quanto exige, do quanto desgasta fisicamente, emocionalmente, mas do quanto também é uma experiência necessária, né? E maravilhosa. Sim, engrandecedora. Como se faz um bom médico sem viver essa quantidade de experiências? Né? É isso mesmo. E uma coisa que eu acho também interessante da gente falar nesse vídeo é se a família é importante como um suporte durante o período do vestibular, eu imagino que seja mais importante ainda durante toda a formação desse médico, né? Muito. A família, alguém que possa estar do lado, apoiando, conversando, discutindo sobre assuntos que porventura o seu filho venha estar vivenciando é muito importante, porque até é o que eu estava comentando, geralmente o aluno de medicina muito jovem, né, 17, 18 anos, louvável passar assim, novinho, mas por vezes falta aquela noção mais madura da pessoa em si como um todo, da né? empatia. Isso. Então, outro dia eu estava conversando com uma aluna, eu tenho 30 anos, passei com 30 anos para a medicina, acho que vou aproveitar pouco a minha vivência médica em relação aos que começaram mais cedo. Eu falei, em absoluto, você tem muitos anos à frente em termos de vivência, amadurecimento, noção do todo. Então, cada um tem o mais importante que o estudante de medicina tem que ter noção, né? O estudante que se candidata ao vestibular... Desde o início do processo até o final. Que porventura não tenha passado no terceiro ano, não tenha passado no primeiro, no segundo ano de curso que venha fazer, e depois, quando passe, que curse a faculdade, o mais importante que tem que estar na mente é que não importa se não passou no terceiro, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sétimo, não importa. O mais importante é começar, tudo que fizer, fazer com garra, com vontade, com gosto, vivenciando, não existindo, não no automático, mas vivenciando, coração, né? Isso, aproveitando, usufruindo daquele crescimento, né? Que vai ser um crescimento ad eterno, né? E que saiba que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, não importa. Quem sabe se ela passasse com 17, não ia aproveitar, não ia vivenciar, não ia curtir tudo que ela está vivenciando agora, né? Então cada um tem o seu tempo.
Não, Você concorda não. comigo? Não. Diante dessa loucura que é esse vestibular, essa concorrência, esse número limitadíssimo de vagas, principalmente para o aluno que almeja uma vaga numa universidade pública, não existe um demérito na não aprovação, principalmente quando a gente sabe que envolveu um ano de esforço, envolveu um ano de dedicação. E eu queria muito te pedir isso agora, que pra gente encerrar o vídeo, você passasse essa mensagem. Agora, não só para a família, mas também para a família, porque todo mundo vive esse processo junto, que a gente estava conversando, mas também para o aluno. Primeiro, escolher medicina como faculdade a ser exercida é uma atitude bastante corajosa. É fascinante, mas é extremamente... não é fácil, não é fácil. Então tem que ter consciência que vai trilhar um caminho que vai exigir muito de você, né? A perseverança, a resiliência, né? São muito importantes para que você alcance cada objetivo que você venha a alcançar, desde o vestibular até o cursar a medicina como um todo. Mas se permita, o momento que chegar não importa, é o momento que aconteceu para você. Se permita ser feliz nessa sua jornada. Se permita trilhá-la com vontade, com prazer, entendeu? Sabendo usufruir a cada momento do que vai ser proporcionado a você, para que você chegue ao final do 6º ano com a certeza de que você vivenciou uma boa experiência e que tem muito mais experiências a serem trilhadas, a serem vivenciadas no decorrer da sua vida, e que se você mantiver essa vontade, essa garra, esse espírito de construção, né, de troca, seja com quem for, seja desde o vestibular com o colega que estuda junto com você, seja na faculdade, os colegas que estão seus parceiros nos grupos, o paciente, o pessoal multidisciplinar, né? A enfermeira, o fisioterapeuta, a nutricionista, o moço da limpeza, todos, o vigia lá de baixo, ou seja, todos juntos. É bom que se crie um ambiente satisfatório para que toda a vivência seja feita com carinho, com vontade, visando um resultado o melhor possível. Nossa, que vídeo! Tô até emocionada, de verdade. Tô até emocionada. Gente, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. A gente fez de coração, né, Vânia? Fez com muito carinho. E qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, deixem aqui embaixo nos comentários que a gente responde também com muito carinho para vocês. Um beijo enorme, obrigada por terem assistido.